Flórida, na ponta oeste do Triângulo das Bermudas. Mike, Chuck e o Capitão Moe, os membros fundadores do grupo de pesquisa e investigação do Triângulo, estão trabalhando com representantes da comunidade marítima local para investigar um dos mistérios mais persistentes do Triângulo das Bermudas: objetos não identificados. Alguns especialistas acreditam que os OVNIs podem ser responsáveis por muitos dos desaparecimentos inexplicáveis na região. 28 de junho de 1980. Na extremidade sul do Triângulo das Bermudas, José Torres está pilotando um avião monomotor perto de Porto Rico, quando informa ao controle de tráfego aéreo que vai fazer um desvio para evitar um objeto brilhante não identificado que está seguindo sua aeronave e o forçando a sair da rota. Minutos depois, o avião desaparece do radar e some sem deixar rastros. Será que o objeto seria o responsável pelo desaparecimento de José Torres e seu avião? Encontros frequentes como esse deixam a pequena cidade litorânea apreensiva. E os membros da comunidade marítima que ganham seu sustento na região estão ansiosos para contar suas histórias. Oi, eu sou o Capitão Moe. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião para falarmos sobre OVNIs. Primeiro, eu gostaria de perguntar a todos: quantos de vocês já viram um OVNI alguma vez? Ok, legal. Eu também já vi um OVNI, assim como vocês. O meu pai e eu estávamos navegando pelo litoral, saindo de Hilton Head, na Carolina do Sul, em direção à Flórida, em 94, pouco depois do furacão Gordon ter seguido para o norte. Era no meio da noite e, aí do nada, começaram a surgir vários clarões verdes voando no céu. A última vez que eu vi um OVNI foi há muito tempo, faz mais de 24 anos. Essa investigação tem com certeza um interesse pessoal para mim, porque eu gostaria de encontrar respostas. Não tem como isso ter sido uma chuva de meteoros. A chuva de meteoros normalmente vai direto para baixo, e aquela coisa estava indo em todas as direções. Eu sempre quis ter a chance de saber se era possível encontrar alguma informação que dissesse: olha, você não estava errado esses anos todos, e aqui está a prova. Agora eu quero saber se algum de vocês gostaria de compartilhar uma história. Qual é o seu nome? O meu nome é Mark. Eu estava na ilha de Andros. Ia ter o lançamento de um satélite. 2 caras e eu estávamos na praia olhando. Alguma coisa passou por nós uns 30 metros acima de nossas cabeças. Parecia um helicóptero, mas não tinha hélice. Aconteceu já tem uns 20 anos. Eu estava na praia e de repente vi um clarão branco. Parecia que seguia um padrão. Nós observamos um avião inimigo, o alvo, aparecer na tela do radar e ele percorreu 240 quilômetros em 10 segundos. Eu já fiz muitas dessas reuniões e fiquei surpreso com a quantidade de gente que veio dessa vez. E em como as histórias que nos contaram foram detalhadas. Eu tive uma experiência. Foi em 26 de abril de 2013. Eu estava na praia às 6 horas da manhã e provavelmente eu não teria notado o objeto se ele não se movesse tão rápido. Eu olhei e ele estava vindo do sudeste e estava muito próximo da água, voando. Cerca de 1,5 km de distância, 2,5 talvez, ele virou e foi direto para cima. Depois ele desceu em ângulo em direção da água. Eu achei que ia bater na água. Mas não, ele afundou direto, como um mergulhador. Bom, entrou na água. E desapareceu. Em 2007, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Departamento de Defesa dos Estados Unidos começou a entrevistar pilotos militares depois de encontros com OVNIs. E uma das habilidades mais relatadas dos OVNIs era a de mudar de direção e velocidade tão rápido que um piloto humano seria esmagado pelas forças gravitacionais. É um detalhe aparentemente insignificante, mas que dá credibilidade para a história da testemunha. O seu nome é Vini? Sim, senhor. Hoje a gente ouviu muitas histórias incríveis, mas a pessoa que mais me chamou a atenção foi um cara chamado Vini. A história do Vini é realmente excepcional. Qual foi a data mesmo? 26 de abril de 2013, 6 horas da manhã. Eu quero conversar melhor com esse cara. Com mais tempo, com certeza. Eu gostei vamos lá. Mas foi ótimo. Muito interessante. Muito obrigado. Obrigado por vir e contar eu acho. Já era hora de fazerem uma reunião como essa. Espero que tenhamos mais no futuro.
Bem, prazer te conhecer. Boa história. Foi uma boa experiência. Foi muito interessante ouvir as experiências de outras pessoas. Vini, Muito eu não sei obrigado. se você pode, mas a gente queria que você ficasse mais um pouco pra gente conversar com você. Com certeza, meu Fica por amigo. aqui, por favor, pra gente saber mais da sua história. Eu fiquei muito feliz por ter vindo na reunião hoje. Eu sempre penso na história e já era hora de contar pra alguém que estivesse realmente interessado. Se quiserem saber onde aconteceu, vou ficar bem feliz em levar eles até lá. Nove da manhã. A equipe vai ao local onde a testemunha viu o OVNI. Seu objetivo é procurar inconsistências em sua história e dar ao membro do grupo e ex-perito em reconhecimento do Exército, Dave Sicko, a chance de ouvir os detalhes do avistamento em primeira mão. Por que estamos aqui? A gente vai encontrar com um cara que falou pra gente que viu uma coisa. Eu acredito em OVNIs, eu já os vi. Quando eu era do Exército, eu estive na Bósnia, trabalhava como perito em reconhecimento. É uma sensação estranha quando você anda pelos lugares durante a noite. Uma vez eu vi 3 ou 4 objetos se movendo. Ficaram dando rasantes para todo lado, bateram uns nos outros, viraram uma grande bola e desapareceram. Vini, Como vocês estão? Tudo bem. Dave, Oi, Dave. com certeza eu quero investigar esse caso porque os OVNIs podem explicar por que tantas pessoas desapareceram no Triângulo das Bermudas. Olha, na primeira vez que eu vi, ele estava mais ou menos na mesma linha que aquele barco ali. Ele ficava quicando sobre a água, como quando você atira uma pedra e ela quica. Quando ele virou, ele subiu. Estava a cerca de 1,5 km da praia da E onde ele pousou? Ele foi reto para cima e depois desceu, quase no mesmo lugar. Entrou num ângulo inclinado, mas não espirrou nenhuma água, nada. foi a última vez que você viu ele? Sim, foi a última vez que eu vi, cara. Para mim, o aspecto mais interessante da história é o modo como a nossa testemunha descreveu o objeto vindo do horizonte, entrando e saindo da água. Não há nada feito pelo ser humano que tenha essa capacidade. Isso é coisa de super-herói. Quanto tempo ele ficava na água quando estava entrando e saindo? Eu acho que 1 ou 2 segundos. Mas a água não espirrava, não fazia espuma, nada. A capacidade de viajar com facilidade em ambientes tão diferentes quanto o mar, o ar, a atmosfera terrestre ou o espaço se chama viagem transmedium e é uma outra habilidade frequentemente descrita em OVNIs, segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Aponte a direção em que você viu ele. Foi bem naquela direção. O legal da história do Vini é que ele nos deu uma direção e uma estimativa de distância. De 1,5 km a 2,5 De 1,5 km a 2,5 km. Aquele OVNI pode ainda estar lá. A gente pode encontrá-lo.